Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo, seja muito bem-vinda. Como sempre digo, é muito bom ter você aqui conosco. E hoje, por mais tempo ainda, a edição especial de hoje do Rumo Certo, de quase 1 hora, pelo menos 50 minutos de uma conversa, como sempre, também para lá de interessante. Então, olha, vamos falar de eficiência, agilidade, qualidade, maior competitividade no mercado. Quem não quer, não é? Mas é possível. É claro, desde que se tenha uma gestão de processos eficaz. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E aí, convido a nossa entrevistada para a gente discorrer sobre esse assunto que tem muita informação, muito conhecimento. Paula Vidal é gerente de vendas da Contro Brasil, fala com a gente lá no interior de São Paulo, na cidade de Itu. Oi, Paula, seja muito bem-vinda. Oi, Sebastião, obrigada. Obrigado a você pela sua disponibilidade de conversar com a gente aí e compartilhar do seu conhecimento. Antes da gente entrar no assunto propriamente, queria conhecer um pouquinho da sua trajetória, apesar da sua tenra idade, é uma trajetória bastante longa já, de experiência, né, Paula, pelo que li. Mas conte mais para a gente conhecer e me fale da Contro Brasil também. Perfeito, vamos lá. Então, eu sou a Paula. Hoje eu atuo como gerente comercial aqui na Contro Brasil. Sempre atuei na área de vendas, né? Apesar de eu realmente ter pouca idade, eu trabalho há muitos anos já, sempre focada na área de vendas. Foi o segmento que eu realmente me apaixonei e eu entendo realmente o segmento de vendas como uma ciência que precisa ser estudada a fundo, sempre muito viva, as coisas sempre vão mudando muito. Então, desde então, eu comecei a estudar muito algumas áreas específicas de venda, sempre muito voltadas para a parte ali de comunicação, relacionamento com o cliente, e passei aí por algumas empresas relevantes no mercado brasileiro e hoje estou aqui na Control, né, nesse time, nessa empresa que vem crescendo muito. Falando um pouquinho sobre a Control, né, nós somos uma empresa, uma solução totalmente voltada, como o próprio nome já sugere, para o controle das empresas, né, para todo o controle processual, para toda essa questão de gestão de processos, para que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo entenda aí onde cada um está, o que precisa ser feito, quais as próximas etapas e tudo mais. A Control faz parte do Grupo Zorro, uma empresa também global que traz diversas soluções voltadas aí também para gestão e para todas as soluções que a gente entende que uma empresa precisa. A Zorro tem aí para disponibilizar e nós somos uma delas. Ótimo. E como é que é a atuação da Contro no Brasil em termos de volume mesmo, de demanda, e que perfil as empresas que procuram a Contro? Perfeito. A gente chegou no Brasil há um pouquinho mais de 2 anos, né? A gente vem em 2021 e está aí numa crescente. Então, a gente sente esse perfil ainda mudando, ainda tomando forma. Mas hoje a gente vê que as principais empresas que nos procuram são empresas desde pequeno a médio e grande porte, porque, na verdade, quando a gente para pensar na solução em si, desde uma empresa pequena até uma empresa gigantesca, precisa, né? Então, a gente entende que conforme o mercado vai se educando, entendendo mais sobre a necessidade, as empresas menores também estão passando a procurar. Mas o público maior ainda hoje são de médias e grandes empresas. Uhum. E é bem soluções então mesmo, né? Mas os serviços estão mais voltados para a gestão, é isso, Paula? Exatamente. Na verdade, falando na prática, a gente traz como solução um software que vai permitir que todo o controle da empresa esteja lá. Então eu brinco que o sistema ele é como se fosse uma folha em branco, que você vai literalmente desenhar os seus processos, desenhar todos os seus fluxos, entender onde cada coisa começa e termina, para quem isso deve ser passado, quem são os responsáveis. Consegue, inclusive, fazer uma auditoria
que é algo que ajuda muito, porque eu brinco muito que, às vezes, o filho fica meio sem pai na empresa, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente entende exatamente quem deveria ter feito, quem não fez, quem fez, quando fez. Então, realmente passar um pente fino e entender exatamente tudo o que está acontecendo na empresa, o que está funcionando, o que não está. Traz uma série de relatórios também para conseguir fazer essa análise mais detalhada. Então, é realmente uma solução bem completa, voltada aí para toda essa questão processual. Ótimo. E aí, Paula, então você conhece bastante do cenário no Brasil, pela sua experiência, pelo trabalho na Control. E qual é esse cenário que a gente tem hoje? Porque a gente está sendo levado obrigatoriamente e bom, eu digo empresas, a investirem em tecnologia, né? Cada vez mais tecnologia, a gente está nesse caldeirão e é competitividade, como a gente até disse no início. Mas aí quando a gente fala de gestão de processos, qual é a relação com tecnologia? Qual é o cenário que a gente tem hoje nas empresas no Brasil? Estão trabalhando isso de forma eficaz? Porque não basta fazer parte do cenário tecnológico se não for eficaz, né, o uso das ferramentas que a tecnologia oferece. Como é que você vê hoje? Como é que a gente está caminhando nesse sentido? Está bem avançado? Olha, eu queria te dizer que sim, mas a gente ainda está muito cru nessa questão. A gente, eu digo o mercado, né? O nosso mercado aqui no Brasil. Por quê? A gente vem de um cenário, eu via muito antigamente as pessoas trabalhando incansavelmente para apagar incêndio. Então as coisas elas aconteciam e aí tinha um problema muito grande ali, corria todo mundo para resolver aquele problema, colocava todas as energias ali, ufa, resolvi, agora vamos para o próximo, ou então normalizava, enfim. E essa ainda é uma coisa que é uma questão que ainda acontece muito e, infelizmente, uma forma muito retrógrada de se trabalhar, né? Então, a gente vê que as empresas estão caminhando nessa questão de tecnologia, sim. A gente vê muitas empresas já procurando as soluções aí voltadas para determinados controles, para a parte ali de atendimento, enfim. Mas a gestão de processos ainda é uma questão que está sendo trabalhada aos poucos. Ou seja, as pessoas ainda estão entendendo a necessidade. Não é algo que já é tão claro para todo mundo. Muita gente, muita empresa, a gente vê que chega para conversar com a gente, chega pedindo uma ajuda, sabendo que tem um problema, mas não tendo clareza em que problema é esse. Então, eu sei que não está tudo bem, eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas eu não sei exatamente o quê. Então, a gente vê muito disso ainda, que é realmente essa carência de uma solução que te mostre isso de forma clara. Curioso, né, Paula? Com tanta tecnologia, com tanta ferramenta, né? E com tanto resultado, eu diria, até negativo, porque, né, gera mais custo, demora mais. É difícil de entender porque que empresas, desde pequenas, ainda não entendam ou não tenham a gestão do processo ou dos processos como algo quase que central, né? Interessante, sim, que nós tenhamos avançado nessa questão de atendimento ao cliente, o processo talvez nesse setor, né, a gente está avançando e é realmente importantíssimo, mas lá dentro de casa, né, tem que ser bem feito, não é? A questão está mais na redução de custo. Qual é a grande vantagem que você diria? É a redução de custo? Isso pode gerar mais receita também? O que uma boa gestão de processos traz? Vamos lá. Eu não consigo te dar só um ponto. Porque a gente tem várias questões aqui que a gente vê que é como se fosse um efeito, uma reação em cadeia, né? Porque a gente vê, primeiro ponto, economia de recursos, né? Porque às vezes a gente vê que tem várias pessoas num departamento para fazer uma coisa que poderia ser feita por uma pessoa só, desde que ela tenha uma estrutura, né? Então você consegue usar melhor os seus recursos. O atendimento ao cliente, que é um ponto que a gente falou, porque uma vez que eu compreendo, eu tenho a compreensão exata dos meus processos, dos processos internos, eu consigo oferecer um atendimento mais eficaz. Vou dar um exemplo claro aqui. A gente tem muita plataforma de e-commerce hoje, né? Essas vendas online estão cada vez mais aquecidas, é um mercado que está
está caminhando muito bem agora no Natal, por exemplo. Então a gente vê coisas que são processuais, processos de trocas, devoluções, reclamações, onde o cliente precisa dessa ajuda e não sabe a quem recorrer. Isso é falta de processo. Então, é um impacto negativo para esse cliente, né? Então, a gente tem problemas, isso gera um problema muito grande na construção de relacionamento com o cliente e na fidelização, que é um ponto importantíssimo, né? Porque toda empresa está vendendo alguma coisa, seja um produto ou seja um serviço. E estreitar esses relacionamentos é extremamente importante. Então, é um ponto. Outra questão importantíssima é o aprimoramento na tomada de decisão. Por quê? Eu cheguei a comentar, né? A gente vê muitas empresas, muitos gestores sabendo que tem um problema, mas não sabendo exatamente que problema é esse. Então, eu sei que tem alguma coisa errada na minha operação, mas eu não estou entendendo aonde está pecando, onde está dando esse problema. Logo, eu não consigo tomar decisões pautadas em dados. E a partir do momento que eu tomo uma decisão só pelo feeling, né, sem ter dados, sem ter exatamente o motivo que me levou a tomar, eu não estou tomando essa decisão certeira. Eu estou dando um tiro no escuro. E aí as consequências podem ser devastadoras. Né? E um tiro no escuro pode ter resultados piores do que nem dar um tiro, né? E melhor às vezes não, né? Porque tem muito isso, né? Tem que, enfim, adotar tecnologia, adotar processos, ferramentas, enfim, elaborar os processos. Mas se faz de forma errada, é pior do que não fazer, né? É preciso fazer, claro, mas é pior do que não fazer. Quero pegar um pontinho do que você fez referência, que eu acho interessantíssimo, na questão da fidelização, no processo lá de relacionamento com o cliente. O quanto tem sido importante, né, a gente bater nessa tecla da fidelização, né? Porque é mais caro, talvez, até, né, manter um cliente, seguindo aí no B2C, se a gente for por aí, do que conquistar um novo, né, Paulo? Então, um cliente é valiosíssimo, né? Enfim, ter processos ali na relação com o cliente que dê mais satisfação, que dê retorno, que o cliente continue com você, é de extrema importância, né? Exatamente. Assim, foi como eu comentei, toda empresa, absolutamente toda empresa, precisa de cliente, seja para vender o produto ou para vender o serviço, né? E a falta dessa fidelização, de saber cativar, de saber estreitar esse relacionamento, é outro ponto extremamente devastador, porque sem cliente a empresa não caminha, não vai para frente, ou então a empresa fica com uma imagem, uma reputação péssima. Hoje a gente consegue ver isso na internet muito fácil, né? Antes de comprar, antes de contratar alguma empresa, a gente consegue pesquisar sobre ela, e um comentário negativo já é suficiente para a gente deixar de contratar, para a gente deixar de fazer uma compra. E isso é um ponto que a gente consegue resolver de forma simples, treinando os colaboradores, treinando ali a pessoa que tem esse contato com o cliente, para aprender a cativar, a realmente dar um atendimento de excelência. E, de novo, a gente volta para a questão de processo, porque a pessoa que vai atender, ela precisa seguir um beabá, ela precisa saber o que ela vai fazer com esse problema, com esse cliente, com essa questão que o cliente está trazendo, e realmente estreitar isso. Porque você trouxe muito bem, é muito mais difícil você fidelizar um cliente do que cativar novos, né? E a gente vê as pessoas hoje investindo em cashbacks, em outras coisas, outros tipos de vantagem que, ao meu ver, dependendo da situação, não são nem necessárias. Porque falando pelos clientes que eu converso, e até por mim como cliente, né, nós enquanto consumidores, a gente valoriza muito mais uma empresa que a gente sabe que não vai ter erro, mesmo que seja um pouco mais caro, do que uma empresa que a gente sabe que vai ter um monte de problema, mas vai ser mais barato. Né? Então, nossa, muito. E o consumo mudou muito de um tempo para cá. Não, a gente como consumidor percebe muito isso, né? E a gente aqui, estou falando com uma especialista, mas a gente é consumidor ao mesmo tempo, né? Sou antes de tudo. E nessa questão da fidelização,
conta muito a transparência também, né, Paula? Porque não adianta vender algo talvez na internet, como você falou, hoje a gente tem as informações de forma muito mais clara e o consumidor também está muito mais atento, né, com o acesso já que tem. Então, se não houver transparência também naquilo que se pretende vender ou oferecer com aquilo que se encontra na hora da compra, na hora do serviço, quer dizer, é um tiro no pé que é melhor nem fazer, né? Nem invente fazer, porque, enfim, é complicado. Agora, Paula, a gente daqui a pouquinho vai para o intervalo, mas vamos ver se nesse bloco a gente consegue explorar ainda e um pouco depois no outro. Onde é que está o problema aí, Paula? Porque a gente tem ferramentas e tantas disponíveis, né? Como tem aí a Control, por exemplo, que pode ajudar, tem muitos outros especialistas no mercado. Falta investimento em ferramentas, talvez, é saber usar as ferramentas de forma mais eficiente, ou é num outro ponto que você trouxe bastante interessante? Capacitação, treinamento, é pessoal, é gente para lidar com essas ferramentas? Onde é que a gente está errando? Eu acho que os dois pontos. Eu sinto muito que os gestores, grande parte dos gestores, ainda não enxerga a necessidade e a importância disso. Então, preferem colocar o investimento em outras coisas, em outros pontos, que, na verdade, enquanto não resolver isso aqui, a coisa não vai andar, né? E essa questão, sim, de treinamento, de capacitação da equipe para saber usar a tecnologia a seu favor. Eu vejo muito por aí pessoas temendo a tecnologia, pensando, esses sistemas vão tirar o meu emprego, ou qualquer coisa do tipo. Sendo que, na verdade, os sistemas, eles são um parceiro, né? Através deles, você vai conseguir ter resultado melhor no seu trabalho, vai conseguir mostrar o seu valor. Então, a ideia não é essa, né? Então, eu sinto que falta as pessoas entenderem a real necessidade e abraçarem essa ideia para colocar isso em prática realmente com afinco, com vontade, querendo fazer isso acontecer. Bom para todo mundo, né? Tecnologia como aliada mesmo, né? A gente tem falado muito que estamos aí na revolução tecnológica e todo mundo tem que estar digital de alguma maneira, mesmo físico. E ótimo, todo mundo está de qualquer forma, né? Mesmo nós consumidores de alguma maneira estamos. Mas, para além da revolução, tem a evolução da tecnologia, né? Não adianta nada nós temos todas as ferramentas, não adianta nada eu ter um telefone da última geração se eu não souber lidar com ele, né? Enfim. Mas aí, vamos seguir nessa conversa, fazer um intervalo rapidinho, depois queria ver se você nos traz também um exemplo, Paula, falando da importância, trazendo um resultado disso. Pode trazer um exemplo de uma empresa que se atenda, sem nominar, talvez, mas dizer, olha, o investimento em gestão de processos, ele pode refletir em tanto por cento em produtividade, rentabilidade, para que dentro do pragmatismo talvez a gente entenda a importância, né? O discurso é bom demais, é bonito, é bater nessa tecla sempre, mas quando a gente, e no sentido de negócios e para o empresariado, mostrar números, as coisas têm um outro reflexo, né? Mas então vamos fazer um intervalo rapidinho, continuar nessa conversa para lá de interessante no próximo bloco, tá bom, Paula? Tá joia. Combinado com você de casa e você da sua empresa também? Continue com a gente aqui na edição especial do Rumo Certo de hoje. Nós voltamos já já. Já estamos de volta com o Rumo Certo, edição especial de hoje, quase uma hora de conversa. Estamos falando hoje sobre gestão de processos, do quanto é importante implantar na sua empresa, seja de empresa para empresa, seja da empresa para consumidor, e do quanto é também perigoso, eu diria, ou de prejuízo em não implantar. Vamos conversar um pouco mais sobre as soluções, eu diria, sobre as ideias, sobre os resultados também, com Paula Vidal, que é gerente de vendas da Control Brasil, está lá em São Paulo, em Itu, pertinho da capital. Paula, então, a gente, enfim, conceituou quase que, né, no primeiro bloco,
Vamos trazer resultados disso, Paula, do quanto é importante, sendo pragmático, quanto pode refletir nos resultados uma gestão de processos bem feita? Vamos lá. Eu tenho 2 dados muito importantes aqui, baseados nas pesquisas que nós fizemos com empresas que nós atendemos, né? Então, pegamos os principais clientes aí para fazer uma pesquisa e entender alguns pontos. E a gente tem um dado muito relevante, que é 40% das empresas conseguiram reduzir, mais uma vez, até 40% do tempo de resposta para os clientes. Mais uma vez, falando aí sobre o atendimento, né? Então, uma coisa que a gente vê muito hoje, e a gente consegue fazer essa análise pensando mais uma vez na gente, né, enquanto consumidores, no quanto a gente está imediatista. Antigamente, se a gente tivesse, por exemplo, numa chuva, no meio da rua, né, a gente teria que esperar, ligar para uma companhia, pedir um carro, tal. Hoje em dia, isso está na palma da mão. Se a gente abre o aplicativo e vê que o carro vai demorar mais de 5 minutos, a gente já cancela e vai para outra plataforma para ver se vai ser mais rápido. Então, a gente está extremamente imediatista. Perder um cliente pela demora no atendimento é algo inadmissível, mas que acontece demais, né? Então, ter a oportunidade de ter uma redução tão grande é algo, assim, fantástico, né? Então, a gente consegue hoje oferecer isso para os clientes. E tem um outro ponto extremamente importante. A segurança das trocas, né, de conversas, seja por e-mail, por mensagem privada ou até por telefone. Hoje a plataforma consegue reduzir em até 90% essa troca de mensagens cruciais, fazendo isso de forma eficiente e proporcionando maior segurança. A gente também está numa era onde a LGPD é muito falada, muito estudada, hoje todo mundo entende sobre isso e se preocupa realmente com a proteção dos dados da empresa, né, ou do cliente. E hoje é algo que a gente também consegue trazer. Então, com segurança, transparência, evitando qualquer perda ou até esquecimento, né, de conteúdos que são relevantes, que são importantes aí, seja para a empresa ou para o cliente. Então, isso é realmente muito, muito relevante. É um desafio, né, Paula, atender essas exigências do cliente, que não é de hoje, cliente exigente, mas a tecnologia parece que avançou mais nessas exigências ou nessa mudança de comportamento do cliente do que avançou talvez nas soluções, eu diria, ou nas empresas terem se atentado para isso, né? A gente está num descompasso quase, porque nós consumidores realmente temos uma exigência, não perdemos tempo, né? Não voltamos. E aliás, questão de preço, por exemplo, que era um forte ativo, talvez não seja mais tanto, né? E aí o desafio está como é acompanhar tudo isso, como acompanhar essa mudança toda, né? Mas me parece ao mesmo tempo que para além do investimento é muito mais a iniciativa, né? Porque por outro lado a tecnologia é de certa forma democrática, né? Tem muitas ferramentas, um pouco, né, não de tanto investimento, em que as empresas podem atentar para fazer isso. É quase que cultural esse negócio ainda, Paula? Olha, sim. Até aqui a gente é um discurso, inclusive da Zorro, que é o grupo que nós fazemos parte, né? De ter como missão democratizar a tecnologia, tirar essa barreira, né? Como se fosse uma coisa muito difícil, que mexer, que manusear ali o sistema, que navegar por eles vai ser difícil, vai dar dor de cabeça, vai travar ou qualquer coisa do tipo, né? Então é um padrão, um paradigma que a gente vem conseguindo romper ao longo do tempo. Então a gente sente sim que hoje as pessoas já são mais abertas para as plataformas, mas foi o que a gente falou, né? Ainda falta essa abertura para pontos que realmente são necessários, mas que os gestores não dão tanta importância, né? Mas
Pode falar. Mas tem a ver com uma questão geracional aí? Não? Empresas talvez mais tradicionais ou com gestores mais tradicionais têm um pouco mais, não sei se dificuldade, mas de barreira ou de não queiram enfrentar talvez o desafio ou não tem relação? Eu vejo uma relação sim. Inclusive, eu já acompanhei alguns processos de empresa e, assim, quando eu começo qualquer atendimento, né, eu gosto muito de que a primeira conversa seja um bate-papo, como a gente está tendo aqui, de perguntas para entender realmente o cenário da empresa e a empresa entender o nosso também, para ver se tem esse match, se vai fazer sentido e tudo mais. Então, é como se a gente realmente desse uma consultoria para o gestor. E ali eu vejo o quanto alguns gestores ainda sentem e resistem a essa transformação toda digital. Então, não tem, por exemplo, as redes sociais ativas, que é importantíssimo, não anunciam, não fazem anúncios aí da plataforma, da empresa, né, em redes sociais, não quer ter um atendimento online que é só por telefone. E a gente vê que as pessoas hoje em dia não querem ligar para resolver um problema. É tudo por aplicativo ou por mensagem, com atendimento mais rápido ali. Então, eu sinto sim essa resistência até as próprias redes sociais, que já fizeram o seu boom, né? Já estão aí num looping muito grande, até antes dessa questão dos softwares, né, crescerem tanto assim. Então, existe muito essa resistência ainda. E é preciso lembrar, né, Paula, para quem ainda não entendeu, que só vai piorar, né? Ou só vai melhorar, eu digo, porque a tecnologia muda a cada segundo, a gente tem a inteligência artificial já atuando e se não entrar nesse caldeirão aí, vai ficar para trás mesmo. É competitividade na veia, né? Quer dizer, o futuro é esse, né, Paula? É uma tendência mesmo, não tem volta, né? Não tem o que fazer, ou você se adequa, né? Porque, mais uma vez, a gente fala sobre o cliente. Seja para um produto, seja para o serviço, você precisa agradar a sua ponta, o seu consumidor final. E não tem como você querer vender alguma coisa para alguém sem entrar no universo dessa pessoa. Então, se eu vendo um produto para criança, eu preciso entrar naquele universo, né? Como é que eu me comunico com essa criança, com os pais dessa criança? Eu preciso entender toda essa questão. Então, o consumidor precisa ser ouvido. E a gente vê que as pessoas hoje, elas não querem ser atendidas como eram antigamente. Hoje a gente vê as empresas, grandes empresas, seja de eletrodomésticos, enfim, a gente vê que eles têm a opção de você comprar pela internet e retirar na loja, para ver o quanto as pessoas realmente não têm mais esse interesse de sair de casa, de comprar. Tá tudo voltado, tá tudo 100% atrelado nessa questão da tecnologia. Então, ou se adapta, ou não tem muito o que fazer. É uma zona de conforto que não faz sentido, né? Igual a gente vai entrar agora bem mais, talvez, na questão de vendas, que tem muita coisa interessante de vendas para a gente explorar e eu sei que você tem muito conhecimento, né? Mas falando de gestão de processos também, mas, enfim, quero pegar um gancho das vendas por causa dessa quase acomodação do empresário, do empreendedor, enfim, de quem tem uma loja. Vamos dar como exemplo aqui, esperar lá, por exemplo, que as datas sazonais sejam suficientes, né? Black Friday, basta abrir a porta e vai vender. Natal e Ano Novo, basta abrir lá o meu comércio que eu vou vender. Não é mais assim, né? Tem que se criar estratégias, trabalhar com processos ali. E a mesma coisa na tecnologia, não basta eu ter um site ou uma rede social se eu não ativar e não ativar de forma eficiente, né? O potencial por si só não resolve, não dá resultado se não tiver uma mente pensante ali, né, Paula? Exatamente. Sobre essa questão das datas comemorativas, né, que você trouxe. Até saíram dados, eu vi algumas notícias de que a Black Friday esse ano no Brasil não foi como era esperado, que muitos comerciantes se frustraram, né, com os impactos, que não foi tão positivo e tudo mais, e agora o mercado já emenda nessa questão de Natal, e assim vai, né, para cada data. E eu acho que está
totalmente ligado a essa questão de estratégia, né? A pessoa precisa entender tudo que está por trás. Momento econômico do país, então sabendo que o meu consumidor está nessa situação, o que eu posso fazer para que ainda assim ele consiga se adaptar e consumir? Porque por mais que o consumidor também não esteja num momento tão bom, tão favorável para compra, ele vai comprar. Ele vai comprar presente de Natal, ele precisa de algo para casa, enfim, então não tem como, a gente consome, né? Então, falta esse estudo, esse entendimento, a estratégia por trás de como é que eu vou me adaptar ao meu consumidor, quem é o meu consumidor, o que eu posso fazer para que essa pessoa chegue até mim, aonde ela está, o que ela escuta, de que forma eu realmente atinjo e falo na mesma língua que ela, né? A gente vê muita gente tentando vender para alguém, mas não está no universo dessa pessoa, essa pessoa não vai escutar, né? Então tem toda essa questão por trás, venda não existe sem estratégia, né? Não tem como, eu acho que é a palavra principal, venda só não rima com estratégia, por brincadeira da língua, porque não tem como a gente vender sem estrategiar, sem entender muito no detalhe o consumidor, sem entender o momento, né, para realmente fazer acontecer. Ótimo. Você consegue me trazer aí uma boa estratégia, assim, de forma mais simples? Eu sei que é bastante complexo isso, né? A gente tem muita ferramenta, tem muitas soluções na mão, mas às vezes não sabe usar dessa estratégia. O que você diz aí como especialista em vendas? De que estratégia hoje está preconizando como mais eficiente? Por onde começa? Vou tentar falar de uma forma mais abrangente, né? Porque a gente tem vários mercados aqui, mas eu acho que o primeiro ponto, entender muito bem o que o seu produto ou o seu serviço resolve, para que ele serve e a quem ele vai impactar. Qual é o impacto dele? Ou os impactos, né? Primeiro ponto. Depois, entender muito bem quem é o teu consumidor. De que forma você resolve o problema que essa pessoa tem e como fazê-la chegar, né? De que forma despertar esse interesse e realmente trazer essa pessoa para perto. Uma vez que o vendedor, né, a empresa, tem a necessidade atendida de forma muito clara, então eu sei exatamente o que eu vendo, por que eu vendo, o que eu resolvo e para quem eu tenho que vender. Boa, 4 pilares importantíssimos. Entendi isso? Agora vamos para a rua, vamos testar. Eu acho que é muito importante criar estratégias, criar processos rápidos, testar de forma rápida e errar rápido para gerar aprendizado. Eu acho que o erro do teste também é muito importante, porque gera muito aprendizado, né? Então, erra mesmo, tenta, mas erra rápido para dar tempo de já criar uma nova estratégia e já testar. E vai acertando, vai estreitando, né, esses processos. Eu fico muito instigado com essas orientações de especialistas assim. Eu imagino que para algumas pessoas, Paula, cause uma aflição isso. Então eu lá com a minha loja, eu tenho que fazer tudo isso, como é que eu faço, meu Deus do céu? E por outro lado, causa uma instigação, uma motivação tão grande, porque é possível, né, Paula? Tem tanta ferramenta na mão, é estratégia. Você consegue fazer isso na sua rede social, né, de alguma maneira, né? Claro, tem formas bem elaboradas, com processos bem feitos, especialistas no mercado que orientam, e o investimento é certo, é métrico, hoje em dia a gente consegue ver que dá resultado, mas é iniciativa, né? É sair do lugar comum, é sair da acomodação, né? Do pontinho de conforto lá, né? Nossa, fico instigado com isso, é muito bom ouvir você falando dessa forma, porque é para puxar um pouquinho a orelha mesmo também, né, Paula? Às vezes precisa, não? A gente vê que às vezes as pessoas falam, poxa, mas por que não vendeu? Por que não deu certo? Mas peraí, o que foi feito de diferente? Né? Você está se adequando, você está entendendo, você sabe para quem você vai vender. Então, é o famoso arroz com feijão, o básico, que dá resultado.
né? E hoje a gente tem tanta solução, tanta ferramenta, tanta empresa, tanto profissional no mercado capacitado para auxiliar, para dar uma consultoria ou para integrar o time mesmo e trazer as ideias, testar as coisas. Então, é realmente se abrir para isso tudo e sair da zona de conforto, né? Não tem como. O barco, ele fica muito seguro quando ele está ancorado, mas não foi para isso que ele foi feito, né? Então, boa. Pra frente. Boa analogia. Não, ótimo. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Quero seguir nessa conversa aí de vendas. Eu quero puxar um fiozinho lá da primeira fala sua, que achei muito importante. A venda como ciência. Quer dizer que, então, a gente não nasce vendedor, não é nato, como se diz. Aquele é um vendedor nato. Daqui a pouco a plaquinha, a fotinho dele está ali na entrada porque ele sabe vender. Mas né, a gente aprende, né? Quem não sabe, a gente aprende também. Então, vamos buscar para aprender, né? Mas, enfim, vamos economizar para o próximo bloco, discorrer mais sobre isso, instigar um pouco mais também, trazer algumas questões bem pontuais aí quando a gente fala de importância de vendas agora, explorando essa outra veia forte que você tem. Tá bom, Paula? Voltamos na sequência, rapidinho. Convido você de casa também, continue com a gente. É mais um bloco aqui do Rumo Certo, um bloco cheio de informação importante, você vai gostar. Voltamos já já. De volta com o Rumo Certo e eu digo sempre, é muito bom ter você aqui na nossa companhia. Esse é o último bloco do programa de hoje, mas tem muito assunto, muita informação ainda importante para a gente tratar hoje aqui. Estamos falando de eficiência, de agilidade, de qualidade, de processos, gestão de processos na sua empresa e muito também, a gente vai focar nesse bloco, sobre as estratégias de vendas aí para o seu negócio, para ganhar cada vez mais competitividade também. Continuamos na conversa? Vamos lá para Itu, em São Paulo? Ainda, a Paula Vidal conosco, ela é Sales Manager da Control Brasil, que é gerente de vendas, né, Paula? Esses nomes bonitos hoje em dia que são usados para identificar os profissionais, mas mostra que é global o negócio, né? A gente busca informação de outros países também. Mas, enfim, vamos continuar falando de estratégia de vendas? E aí me chamou a atenção o que você disse lá na nossa abertura, que vendas é ciência, vendas está em movimento, né? Que evolui. E aí eu fiquei perguntando, mas não tem aquela máxima de que o vendedor é nato, né? A gente às vezes identifica, poxa, esse aqui é um vendedor de primeira, vende com facilidade. Mas não, né? É para todo mundo, Paulo? A gente aprende a vender? A gente aprende a vender. Esse ponto que você trouxe, né, de ser essa máxima, que tem gente que fala, isso é papo de vendedor, fulano é bom de lábia, ele devia ser vendedor, devia trabalhar com venda. Gente, isso é 1800 bolinhas, não existe mais, não existe mais. Por quê? Uma vez eu fui até dar um treinamento para uma equipe e eu falei muito sobre isso, porque a gente nem pode mais se permitir ser visto dessa forma, passar essa imagem para alguém. Se você está passando como vendedor essa imagem para o seu cliente, está fazendo tudo errado. Volta lá do começo. Por quê? O vendedor, o consultor comercial, né, precisa ser a pessoa que vai conduzir o cliente na jornada da compra para o melhor caminho. Então, te dando um exemplo claro aqui, eu comentei, né, que quando eu vou atender o cliente, eu gosto de sentar, de bater um papo, entender o que trouxe ele até mim, quais são as motivações, o que ele está buscando, qual é o desafio dele e tudo mais. Por quê? Para ser muito sincera para esse cliente e para ver se eu realmente sou a melhor solução para ele. E se não for, eu tenho a maior tranquilidade de indicar a melhor solução que eu entendo para ele, ou de indicar um caminho melhor. Com isso, eu estou sendo extremamente transparente com ele, comigo, com o meu trabalho. Eu não vou fazer ele perder tempo e nem eu vou perder o meu, né?
Porque a ideia é que essa pessoa saia bem atendida, bem direcionada, independente se no final ela vai comprar comigo ou não. Por quê? Ah, Paula, mas aí eu vou perder o negócio, eu vou perder a venda. Vai, mas você vai cativar essa pessoa. E essa pessoa, no final, se ela não for comprar com você, ela vai te indicar, ela vai ter confiança em você e na sua empresa. Esse é um outro ponto que eu sempre falo. Antes do cliente, desculpa, comprar o que eu estou vendendo, ele me compra. Ótimo. Ele vai confiar em mim, ele vai negociar comigo. E esse estreitar de laços com o cliente vai ajudar, inclusive, lá na negociação. Porque a negociação é um processo de ganha-ganha, tem que ser, eu preciso ganhar, mas ele também. Então, a pessoa precisa saber, precisa ter a confiança de que eu estou fazendo o meu melhor naquela negociação, para que ele também saia ganhando, né? Então, tem muita coisa. E, né, esse é um assunto que eu amo também, aí a gente vai falar por horas, porque tem muito detalhe, né? E essa questão da venda ser uma ciência, da venda ser estudada, isso tudo é técnica, não é dom. Né? Hoje a gente encontra conteúdos para vendedores ou para pré-venda, que é uma profissão que vem crescendo muito também, né? Agora muitas empresas estão adotando isso antes do vendedor. Ser vendedor, de fato, ele vai trabalhar como pré-vendas, então como geração de demanda, né? Seja SDR, enfim, as empresas vão nominando aí como preferirem, mas para adquirir experiência, adquirir conhecimento, entendimento, técnica e aí sim passar a vender. Então, a gente tem material, assim, absurdo, tem muito conteúdo. Ai, mas eu não gosto de ler. Tem muito livro muito bom por aí. Ah, mas eu não gosto de ler. Beleza, tem vídeo no YouTube. Ai, mas eu não gosto, tem podcast. Então, assim, não tem desculpa hoje, né, para o vendedor não evoluir. E o mercado de vendedor em si, de vendas, tá aquecido, tá carente. É difícil a gente achar vendedor com técnica no mercado. E hoje, o vendedor mediano, né, que tá ali, ele não é ruim, mas ele também não é bom, não é um grande batedor de meta, mas tá ali, fica ali na média. Ele tem cada vez menos desse, né? A gente não vê hoje essas pessoas crescendo, conseguindo seguir carreira. Hoje está muito fraco. Inclusive, o mercado para gestão comercial está bem acirrado, bem competitivo, porque falta profissional realmente bom, que estude, que analise, que entenda das métricas. Quando a gente para pensar nessa questão de métrica, o que tem que ser analisado num vendedor, o pipeline desse vendedor, como é que ele... quanto tempo ele demora entre uma etapa de negociação e outra, é muito detalhe, né? Então, por isso que eu falo com a maior tranquilidade, vem de uma ciência e é uma ciência viva, porque a gente vê as atualizações a cada segundo, porque o mercado muda muito. Então, a gente também precisa mudar, né? Então, realmente muito detalhe, muita coisa, muito conteúdo para ser estudado, tem muita técnica diferente. Então, é muito amplo. Bom, técnica muito aliada à psicologia também, tem muito de sensibilidade, né? Neurociência hoje para as vendas se usa muito, né, Paula? Agora, Paula, como é que se dá, ou como é que está hoje esse processo de recrutamento de profissionais com todas essas capacidades? Porque você falou aí, né? Hoje em dia a gente também tem ferramentas, tem maneiras de identificar ou talvez, né, e depois treinar profissionais para que cheguem a esse nível de excelência. Mas então, eu tendo lá uma empresa, tomamos como exemplo, e quero contratar consultores de vendas eficientes, com essa visão, com esse conhecimento, para além da visão, mas esse conhecimento. Esse é um processo que se dá lá no recrutamento. E como, Paula? Como é que eu dou valor à técnica e ao mesmo tempo essas outras, como é que chama, habilidades comportamentais aí que vão fazer diferença no resultado? Perfeito. Aí a gente volta a falar de processo. Precisa ter um processo seletivo cada vez mais assertivo,
né? Claro que vai ter um erro ou outro, né? Isso é normal, mas precisa ter um processo muito bem feito. Então, acho que vale o questionamento ali. Que tipo de profissional eu quero? Tá, eu quero esse. Como é que eu vou descobrir se essa pessoa tem esse perfil? Fazendo as perguntas certas, entendendo quem é esse profissional. Eu acho muito legal, muito interessante colocar uma etapa no processo de roleplay, né, que a gente chama, que é a prática, é a simulação, né, como se você estivesse simulando ali um início de uma venda, o pitch inicial, como é que você vai iniciar ali com o cliente, como é que é a sua abordagem, enfim, você já consegue entender e distinguir os níveis dos vendedores, né, se é uma pessoa que está começando, é mais júnior, ou se já é mais sênior, enfim. Então, dá para entender, a gente tem essas possibilidades hoje de fazer um processo um pouquinho maior, não com uma única entrevista, mais dividido nas etapas, para entender melhor quem é esse profissional. Ok, recrutou, investir em treinamento. Treinamento cultural, treinamento sobre o produto, o que essa pessoa vai vender, ela precisa dominar os problemas que esse produto ou esse serviço resolvem, né? Então, precisa muito investir nessa questão. E, claro, por outro lado, os profissionais de venda que estão se desenvolvendo bem, estão crescendo bem e sabem ali do seu potencial, eles também estão cada vez mais exigentes com as empresas que eles vão trabalhar. Então, é muito importante que o processo de remuneração, de comissionamento esteja muito bem alinhado. A gente vê que as empresas, algumas empresas não têm isso muito bem estruturado, então o vendedor chega achando que é uma coisa e é outra, ou muda muito esse processo de comissionamento, isso é algo complicado e desmotiva, né? Então, o vendedor trabalha com meta e sempre muito bem motivado, né? Então, trabalhar assim, faixas diferentes de comissionamento, premiação, é uma coisa que eu brinco muito que uma característica essencial em qualquer vendedor é o sangue no olho. Cara, quando o vendedor vê ali um processo de premiação, seja prêmio em dinheiro ou algum tipo de premiação ali da empresa, o olho fica vermelho e esse vendedor quer de todo jeito. Então, é algo que motiva muito também, precisa ser explorado nas empresas, né, pela gestão. E uma boa gestão, que entenda de venda, que entenda os processos para realmente saber cobrar e saber levantar esse vendedor. Também é uma profissão que tem muito a ver com como a pessoa está se sentindo, com a confiança. Então, precisa ser um gestor que saiba moldar e desenvolver isso nas pessoas. Ótimo, ótimo. Então, e a gente fala de vendas, a gente sempre relaciona a metas, né? Não sei, você vai me falar da importância dessa palavrinha e do quanto ela é importante a execução dela de forma orgânica também, para que, é lógico, tem que ter resultado, mas que não seja de todo compulsório, que não seja de todo desmotivante, metas viáveis. O quanto a gente trabalha com isso também dentro das corporações, valorizando sim esse profissional bem preparado, dando a ele sim atribuição, mas como é que a gente trabalha com a meta dentro desse processo todo? O gestor, seja o diretor comercial ou o gerente, o líder, né, a pessoa que vai definir essa meta, precisa saber muito bem, por isso que é importante que seja alguém que já vendeu, que já esteve na posição da equipe, saber muito bem tangibilizar essa meta, né? Eu acho que é a coisa que mais desmotiva um vendedor é ter uma meta na mão que ele sabe que não tem como entregar, né? Isso acaba com o vendedor, porque ele sabe que não tem como, e aí ele vai procurar outra coisa. Porque aí dá a sensação de que você tá num lugar que você vai nadar, e você sabe que você vai morrer na praia, né? Então, Paula, mas eu tô num processo que eu não sei, eu tô com um produto novo, uma empresa nova, enfim, não sei, como é que eu tangibilizo isso? Vai testando. Começa com uma meta ali mais simples. Entende qual vai ser a dificuldade
para bater, quanto tempo leva, como é que está a procura do seu cliente, qual é o teu ticket médio, isso é importantíssimo. Precisa entender o ticket médio para conseguir construir a meta, né? Então, tem que entender todos esses detalhes e testar. Bater uma meta na maior facilidade, tá nítido que essa meta tá muito pequena. Ok, vai aumentando aos poucos, vai esclarecendo esses detalhes com a equipe, deixa muito claro o funcionamento disso, os testes, né? Como é que tá funcionando isso tudo, para que todo mundo esteja na mesma página, né? Mas eu acho que esses pontos são cruciais. Entender o ticket médio, entender o processo, né? A oferta e a demanda, e testar na prática e entendendo realmente como é que está a procura disso, qual o nível de dificuldade, porque também não pode ser muito fácil, né? Precisa ser algo tangível, mas que a pessoa tenha que se dedicar, né? Não pode ser uma meta que eu vou bater ali em 2 dias numa boa. Tem que ser uma realização, tem que ser uma conquista mesmo. Tem que ser desafiante, né? Estimulante, né? Exatamente. E é uma delícia para o vendedor, para a equipe, ter essa garra, né, de ir atrás da meta, o alívio de bater a meta. É delicioso. A pessoa que trabalha com venda é fascinada por isso, né? Eu sou apaixonada por isso. Você chegar no final do mês, respirar e falar, entreguei, né? E aí... você faz isso no dia 30, dia 31. No dia seguinte, acabou, zerou. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Não pode ter medo, né? Não pode ter medo. O vendedor, o consultor de vendas não pode ter medo. Paula, a gente conversaria muito mais. Você me venderia, entre aspas, muito mais informação hoje aqui, que seria interessante demais. Mas você vai voltar umas outras vezes aqui no canal para a gente conversar mais. Por hoje, precisamos encerrar nossa conversa por aqui. Te agradeço demais pela sua disponibilidade, de tempo, de compartilhar conhecimento, dessa forma tão leve aí. Você já tem um cliente agora à sua mão aí. Ai, que bom! Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pelo papo, pelo espaço e estou à disposição. Ótimo, maravilha. Muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa, que acompanhou mais um Rumo Certo aqui com a gente. Eu e minha equipe voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.